atenção, ele é feito um planejamento terapêutico, né? Qual é o projeto terapêutico desse indivíduo. E a comunidade terapêutica, ela é um dos recursos que pode ser acionado, né? Então, ela tem hoje, ele pode precisar ficar em observação por mais um tempo para decidir, que o próprio criatório tem esses leitos de observação curta, né? Ele pode ir para uma internação, ele pode ir para uma comunidade terapêutica, ele pode ir para um tratamento ambulatorial e ele pode combinar tudo isso dentro do projeto terapêutico dele, né? Então, analisando sempre caso a caso, é sempre uma equipe multidisciplinar que vai desenhar junto com o indivíduo qual é o caminho a ser percorrido ali, tá? As comunidades terapêuticas hoje, então, a gente tem uma rede que está conveniada com a Secretaria, né? Os convênios ocorrem ou pela Secretaria de Saúde para aquelas comunidades terapêuticas que possuem um atendimento na área de saúde, né? São um serviço de apoio, mas elas seguem a legislação de saúde e têm um atendimento mais voltado para o tratamento. E as comunidades terapêuticas que são conveniadas com a COED, né, via hoje a Secretaria de Desenvolvimento Social, elas são aquelas que não possuem um atendimento de saúde, não tem, né, médico, enfermeiro, elas oferecem um acolhimento dentro do programa de cada uma, né? Dentro de cada uma tem uma metodologia, mas a gente sabe, né, dentro daquele tripé que a comunidade terapêutica trabalha, né? Então, hoje, conveniadas com a assistência social, a gente tem 1.335 vagas em 52 instituições espalhadas pelo Estado, tá? E a saúde tem um total de 730 vagas, também conveniadas já com a saúde, né, que é um outro perfil, tá? E como a gente sabe, né, desde o programa Recomeço ele iniciou em 2013, então foi daí que a gente inicia essa parceria mais formal do governo do Estado com comunidades terapêuticas, e a gente vem buscando sempre um processo de qualificação dessas organizações, de ordenamento, né? Então hoje a gente começou lá atrás com 10 organizações, né? Hoje estamos em 52 porque a gente não tinha 50, né? Em 2013, quando nós tivemos a primeira proposta de financiamento e abrimos um edital para as comunidades, a proposta eram 3.000 vagas. Nós não tínhamos 3.000 vagas na época para conveniar, né? Nós não tínhamos organizações que estivessem em condições, né? Então, o programa, né, e todas as secretarias envolvidas buscaram trabalhar a organização dessas comunidades, né? A regulamentação, quais são? Primeiro a gente definiu quais eram as regras, né? E publicamos um edital dizendo o que era preciso ter para ter o convênio do Estado. E a partir disso a gente passou a um processo de orientação, de capacitação, né? A Secretaria de Desenvolvimento Social possui 26 diretorias regionais, né? São diretorias ligadas à Secretaria, que também fizeram muito esse trabalho, né, de orientar, por mais que as comunidades terapêuticas não estão na política de assistência social, elas não são equipamentos do SUAS, né? Então elas estão ligadas à Secretaria de Desenvolvimento, mas a Secretaria de Desenvolvimento ela não encerra o seu trabalho no SUAS, né? Ela executa outras ações, né? A gente tem ações de segurança alimentar, a gente tem agora as ações de política sobre drogas, né? Que não necessariamente são ações do Sistema Único de Assistência Social, né? Então, mas todo esse trabalho com organizações sem fins lucrativas, do ordenamento, né? A gente sempre entendeu que as nossas regionais, né, e nosso conhecimento dessa relação com o terceiro setor poderia contribuir muito, né? E de fato hoje a gente vê, hoje temos 52 entidades, né? Cada ano conseguimos expandir um pouco essas vagas e temos mais organizações aptas que prestam serviço em condições de nos atender. O financiamento, eu não sei se todo mundo conhece, né, mas é um número bastante falado. As comunidades que são conveniadas com o Recomeço hoje, elas recebem R$ 45 por dia por atendimento, né? Então, a gente às vezes fala o número mensal, dá 1.350, mas a remuneração de fato é feita por vaga ocupada, né? Então, se foi atendido um indivíduo por 10 dias, ele ganha 45 vezes 10. Se ele atendeu 180 dias,
ele vai, né, receber mensalmente a quantidade de dias que ele atendeu daquelas pessoas. Tá? Essas 1.335 vagas, elas são espalhadas pelo Estado, e aí algumas são direcionadas à capital, né, que o próprio CRATOD, fica ali na região da Luz, aciona essas vagas, e as outras que estão mais distantes são acionadas pela política local ou regional, né? Mas todas elas são acionadas por um equipamento de saúde mental, né? Então não se inicia um processo para lá, todas fazem, né, o atendimento voluntário. Então, assim, é alguém que busca um serviço de saúde mental e em algum momento é oferecido para ele, né, dentro da análise da equipe disciplinar, uma possibilidade de acessar uma comunidade terapêutica, e ele é encaminhado. Então, quando essa pessoa está na comunidade, ela está dentro de um projeto terapêutico vinculado a algum serviço de saúde mental. Dentro do programa Recomeço, não tem como ela acessar uma vaga em uma comunidade sem estar vinculada a um serviço de saúde mental, né? E também a gente busca sempre trabalhar esse processo da saída dela, né? Quando ela sai, ela tem que voltar para dentro da rede. Então, ela vai para um serviço ambulatorial, ela vai... em geral, o que é feito, ela volta para o serviço, por exemplo, no caso do CRATOD, né? Que ela retorna... o CRATOD a equipe disciplinar que começou o projeto terapêutico dele vai dar o encaminhamento após esse processo. E a gente vem buscando investir muito na capacitação e na qualificação dos serviços dessas comunidades, né? Principalmente nesse olhar da reinserção social, né? Que esse indivíduo ele precisa, nesse período que ele passa lá, ser preparado para retomar a vida dele, para ter um projeto de vida, né? Seja lá o que ele queira fazer depois dali. Então, nós possuímos um convênio hoje com a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, e esse convênio ele faz toda a intermediação da COED com as comunidades conveniadas, né? Então, a parte de fiscalização, acompanhamento, orientação, a FEBRACT é a nossa grande parceira nesse processo. Nós temos também cursos de capacitação permanentes, né? Fazemos reuniões, né, periódicas para capacitação e orientação serviço a serviço, né? Sabemos que não estamos, né, plenamente como gostaríamos, às vezes essa questão da rede, né? Todo mundo que está ali no atendimento, na luta, sabe o quanto é difícil a construção da rede, e eu acho que a nossa maior busca dentro do programa Recomeço é que a comunidade terapêutica ela esteja articulada com a rede que já existe, né? Com a rede de atendimento, e possa construir sempre a gente fala do atendimento integral desse indivíduo, né? Nenhum equipamento sozinho é capaz de prover o atendimento que a gente deseja. Tá? O que mais? Deixa eu pensar. Tem mais algum ponto das comunidades? Mas acho que é isso. Eu estou aberta depois para perguntas, né? Para responder os questionamentos. Mas acho que eu consegui dar um panorama de onde estão inseridas as comunidades que são financiadas hoje pelo governo do Estado de São Paulo. Obrigado pela sua exposição. Eu queria chamar aqui para frente o vice-presidente do Conselho Estadual, o Antônio Dantas, que é um companheiro militante do Movimento da Infância e da Juventude, também membro do Conselho Nacional dos Líderes Adolescentes, do CONANDA, e que dentro do nosso propósito aqui de compartilhar as audiências públicas, ele vai me suceder aqui na condução dos trabalhos. Teve uma coisa que, então antes de deixar aqui da mesa, teve uma coisa que o Vinícius abordou aqui na sua exposição, que eu achava importante eu fazer uma explanação para vocês.
O Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, ele é sim um órgão estatal de controle das políticas de direitos humanos no estado de São Paulo. E ele tem atribuição legal de fiscalização, atribuição legal de apuração de denúncias, de violações dos direitos, mas também de monitorar, analisar, diagnosticar as políticas públicas e de propor ao gestor estadual recomendações sempre na ótica dos direitos humanos, sempre pela ótica dos direitos humanos. Então aqui ele é sim, né, assim, só reforçar, ele é um espaço de controle social sobre a política de direitos no estado de São Paulo. E eu achei muito interessante a sua exposição no sentido de também que a saúde tenha esse olhar, tenha esse elemento básico para o funcionamento da política de saúde. Mas ainda a ação do CONDEP é muito tímida, em razão de uma série de elementos políticos que fazem com que o Conselho, muitas vezes, ele não atinja de fato a sua plenitude. E isso aqui é um exercício. Então, as nossas audiências públicas, com a participação de todos e todas, é de fato um momento importante, onde nós efetuamos esse debate para objetivamente trabalharmos esse controle social sobre as políticas públicas. E ainda que as comunidades terapêuticas estejam ligadas mais à questão da pasta da saúde, né, da saúde mental ou até mesmo da assistência, o Conselho recebeu inúmeras denúncias de violação de direitos de pessoas, de sujeito em comunidades terapêuticas. Então, por isso, o Conselho ele se debruçou sobre esse tema e é por isso que ele faz esse debate na perspectiva de também colaborar nas recomendações de ajuste nas políticas públicas para que os direitos humanos eles sejam a diretriz central de qualquer política. Ou seja, o Conselho ele vai brigar, esse Conselho, que é autônomo, independente, ele é instituído por lei. Então, aqui as pessoas não são indicadas pela cor dos olhos, mas elas são eleitas num fórum da sociedade civil, né, que inclusive eu quero convidar a todos e todas. Nós estamos no processo eleitoral a partir do mês de março, né? O edital já está publicado no Diário Oficial, mas depois eu vou pedir que a secretária executiva envie para o e-mail de vocês as regras para o Conselho e convidar vocês, todos e todas, a participarem sim também do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, exatamente para que o Conselho continue perseguindo esse fim, né? Então, eu quis fazer essa pequena exposição, né, essa pequena fala aqui, resgatando então a missão deste Conselho Estadual, né? E a base do Conselho Estadual ele é calcado nos movimentos sociais, né? Ele é fincado nas entidades de direitos humanos que têm na sua missão institucional, dos movimentos, enfim, das entidades de direitos humanos, como o trabalho das suas instituições. Então, com isso, eu antes de passar então a palavra para o presidente do CONED, né, que é o Conselho Estadual de Drogas, que não tem as mesmas características do CONDEP, não é autônomo, não é independente, as pessoas lá não são eleitas, né, mas passam por um processo estatal de indicação e de escolha, diferente desse conselho que é autônomo, independente, e, portanto, podemos falar muitas coisas nesse conselho. A liberdade de fala desse conselho é o que, inclusive, faz dele um instrumento importante da sociedade civil, um instrumento importante de democracia participativa, inclusive. Então, eu vou passar para o Luiz Carlos Rossini e vou entregar aqui a condição dos trabalhos ao Dantas, né, para quem não conhecia, está aqui, o vice-presidente desse conselho, também membro do CONANDA,
um ator da luta dos direitos humanos e da infância, muito importante na atualidade, sobretudo porque é um dos grandes colaboradores do CONANDA também. Então eu passo aqui a condição dos trabalhos para o Dantas e já passando a palavra, então, para o nosso amigo Luiz Carlos Rossi. Boa tarde. Quero primeiro cumprimentar o Rildo e a pessoa dele e todo o CONDEP pela iniciativa, pelo debate, o Dantas que assume agora a condição dos trabalhos. Eu queria começar uma fala, assim, do ponto que o Rildo pontuou aí a função, a atuação desse conselho do CONDEP, né? O Conselho Estadual de Política sobre Drogas é um colegiado composto paritariamente por representantes do setor público, governamental e da sociedade civil. Nós temos os representantes do setor público, governamental, indicado pelos seus respectivos diretores, secretários, mas os representantes da sociedade civil são indicados pelas instituições, de forma muito livre, tranquila, né? Nós temos representantes de universidades, de conselhos de classe, CREMESP, Conselho de Psicologia, de Farmácia, Enfermagem, né? Então, eu acredito que o Conselho de Política sobre Drogas, ele consegue reproduzir muito do que é a sociedade nacional. Nós temos dentro do Conselho pessoas com opiniões divergentes sobre o mesmo assunto. E os debates que são travados dentro do Conselho sempre foram com a maior liberdade, sem nenhum tipo de coerção, nada. Na verdade, é um ambiente muito democrático. Aliás, as reuniões públicas abertas, inclusive para convidados. Nós mensalmente nos reunimos e, invariavelmente, a gente sempre tem visitantes, convidados de várias instituições, prefeituras, enfim. Nós temos uma diferença assim, no papel e na missão dos conselhos, pelo que o Rio falou. O nosso conselho ele não é deliberativo, até porque a gente não trata com recursos, né? Mas a missão do conselho é discutir, debater e oferecer diretrizes que possam orientar as políticas públicas na área de drogas no estado de São Paulo. Eu assumi a presidência do Conselho de forma transitória a partir de 1º de janeiro, né? Então, mas antes de eu participar do Conselho, e até estar à frente do Conselho, o Conselho se debruçou para discutir o que deveria ser uma política estadual na área de drogas no estado de São Paulo. Criou um grupo de trabalho e em quase 1 ano e meio, elaborou uma proposta de diretrizes para uma política estadual centrada em 5 principais eixos: prevenção, tratamento, reinserção social e redução de danos. Não, redução de danos no eixo específico, pesquisa, redução da oferta, que é a repressão, né? E as diretrizes, e nós elaboramos uma proposta do que seria um projeto de lei, porque o Conselho, isso já há 3 anos atrás, ao concluir esse trabalho, entendia que essa política deveria ser implantada, oficializada através de uma lei estadual. Essa proposta foi encaminhada então à Casa Civil, Secretaria de Governo do seu Estado. Até hoje ela não aconteceu, né? Nós temos a nossa proposta, mas ela não aconteceu. Mas, de qualquer forma, o Conselho tenta olhar as ações de política sobre drogas, mesmo não estando formalizada na lei municipal. Nós temos as diretrizes da Política Nacional de Drogas, muitas delas incorporadas à nossa proposta. E no artigo 1º que trata dos princípios, um dos princípios fundamentais que na nossa ótica deve orientar as ações de política sobre drogas, é o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e liberdade. Então, todas as ações decorrentes de políticas públicas, na ótica do Conselho Estadual, devem obedecer esse princípio fundamental: respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. E um outro princípio, até um pouco na linha que já foi dito aqui, incorporando
esse critério, o princípio de universalidade do estudo, é garantir o acesso universal, equânime e integral às ações e aos serviços de saúde, inclusive às formas de tratamento necessárias aos diversos quadros clínicos apresentados. Então, de uma certa forma, o Conselho entende que o que depender de uma ação do Estado para cuidar dos transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, seja disponibilizado a eles todas as modalidades de atenção e de tratamento. E que ele tem, obviamente, a liberdade de fazer a sua escolha. Mas a gente, de antemão, não exclui nenhum modelo. Não é? E é óbvio que, depois da diretriz do tratamento, nas recomendações, que ainda assim são orientações para o Conselho, mas elas não estão colocadas para o Estado, porque quando fala das diretrizes da política estadual, na área de tratamento, reinserção social, redução de danos, ele reafirma, né, garantir que todas as formas de tratamento sejam fundamentadas em normas técnicas e evidências científicas, ou seja, nenhuma ação de política pública pode se dar o direito de fazer dos cidadãos cobaias, de experimentações. Então, que ao se considerar como ação de política pública, que aquela modalidade tenha evidências científicas ou pelo menos comprovação da sua efetividade. E uma diretriz também nessa área é apoiar a criação e organização de associações de usuários de álcool e outras drogas e seus familiares para o desenvolvimento de projetos de inclusão social, inclusive com o estabelecimento de parcerias com instituições governamentais e não governamentais. Ou seja, tentar chamar para a discussão da formação, da formulação da política também os interessados, os usuários, as famílias, isso como um princípio de diretriz também para a área do cuidado e da atenção. E, bem, eu só estou colocando isso pelo seguinte, a realidade das comunidades terapêuticas, elas existem antes até de termos a lei da reforma psiquiátrica, 10.216, né? E em 2001, quando foi publicada a Resolução 101, que criou as regras e normas mínimas para funcionamento de comunidades terapêuticas, a partir daquilo, eu não estava no Conselho nessa época, eu vou tentar fazer um resgate de uma fala que eu ouvi do então presidente Mauro Aranha, né? Quando ele falou, porque como a realidade das comunidades, primeiro, as comunidades terapêuticas existem fundamentação legal para que elas existam, né? Elas são obrigadas a respeitar a Constituição Federal, as leis do país, né? O Código Civil para se organizar e, obviamente, as legislações complementares. Então, a gente não pode desconsiderar a existência das comunidades terapêuticas como uma alternativa de atenção e cuidado para a área da dependência química. A Resolução 101 criou uma norma e exigia que as comunidades observassem aquelas regras. Na ocasião, isso meados de 2000, 2006, 2007, já na vigência da Resolução 101, o Conselho Estadual ele buscou compilar num manual orientações que eram para facilitar as comunidades que quisessem se constituir ou funcionar de acordo com essas normas, né? Depois, em 2011, com a Resolução 029, esse manual foi revisto, ele foi reformulado pelo Conselho, e o que o manual propõe? Primeiro dizer, olha, comunidade terapêutica, se você quiser existir, você tem que observar essas regras aqui. E além das regras colocadas pela Resolução 029, em parceria com a Vigilância Sanitária, foram feitas todas as referências que a Vigilância, obviamente, tem que observar para poder inspecionar aquele ambiente, desde a questão da alimentação nutritiva, dimensionamento dos espaços, dos ambientes, enfim. E essas orientações, que são instrumentos de fiscalização da Vigilância Sanitária, foram colocadas no manual com o objetivo de colocar num único documento algo que alguém pudesse acessar e, né, inclusive, orientar as ações na área de fiscalização. Então, esse, naquele momento, foi um papel que o Conselho Estadual entendeu por bem desempenhar
no sentido de fazer que em São Paulo, pelo menos no estado de São Paulo, a gente pudesse caminhar na busca de que as comunidades terapêuticas atuassem dentro da legalidade e das normas. E os princípios que devem caracterizar as comunidades terapêuticas estão descritos no manual. O primeiro deles, né? A voluntariedade. Ninguém deve ser objeto de atenção, hoje chamado acolhimento, não se fala mais em internação em comunidade terapêutica, apesar da lei 10.616 prever como uma das modalidades de intervenção a internação voluntária, involuntária e compulsória, né? Mas hoje não se fala mais em internação em comunidades terapêuticas, mas é acolhimento. De qualquer forma, o papel do Conselho, que não tem a função de fiscalização, diferente do CONDEP. Nós não temos nem braço, nem perna, nem missão legal de fiscalizar. Nós orientamos. As orientações emanadas pelo Conselho são direcionadas, muitas vezes, para órgãos locais de vigilância, órgãos municipais de vigilância sanitária, para conselhos municipais de política sobre drogas, muitas vezes até com interface com assistência. Então, dentro desse quadro, é só para pontuar um pouco que o Conselho não ficou alheio a essa discussão, e olha, e não só esse. Recentemente, eu não sei se vocês viram, agora em janeiro, só para... Muitas vezes os temas que o Conselho se debruça para debater, eles são demandados por conselheiros ou às vezes até por outras entidades ou até pessoas da sociedade, cidadãos. E recentemente o Conselho Estadual publicou um enunciado, né, sobre a ibogaína, o uso da ibogaína no tratamento da dependência química. Obviamente, esse enunciado, nós não temos poder de regulamentar, de aprovar e de proibir, não é nosso papel. A ideia foi dizer o seguinte, nos enunciados, são 4. Primeiro, o Conselho entende que todas as possibilidades de pesquisa de substâncias que possam contribuir no tratamento devem ser aprofundadas, ou seja, estimular a pesquisa, né? Segundo, que essas pesquisas devem ser financiadas. Se o resultado final pode redundar num ganho para a sociedade e o alívio do sofrimento que foi dito aqui para quem de repente sofre com a questão da dependência química, a gente tem que, inclusive, criar os órgãos de financiamento, devem também voltar e direcionar recursos para pesquisar substâncias como essa, né? Como também a discussão do Conselho se posicionou com relação ao apoio, obviamente, à pesquisa e à utilização medicinal da cannabis. Certo? Nós defendemos que isso é necessário. E o terceiro enunciado é que se a ibogaína mostra evidências de que possa ter uso terapêutico na dependência, que deveria-se então estimular, né, a pesquisa da ibogaína. E por último, né, é isso que gerou uma certa confusão, hoje existem entidades que estão utilizando ibogaína no Brasil. Essa substância não é produzida aqui, mas ela é importada e não há proibição de importação. Não há proibição de uso, mas também não há regulamentação de uso. O último enunciado foi, se alguém quiser fazer uso disso, que faça segundo alguns critérios técnicos, éticos, que foi colocado. Aí só para dizer o seguinte, essa foi uma demanda que surgiu no Conselho, trazida por alguém, e o Conselho se posicionou. As comunidades terapêuticas, de certa forma, foi assim também. A demanda chegou, o Conselho se uniu, criou um grupo de trabalho e soltou essa regulamentação. Quando a primeira discussão de financiamento de comunidade terapêutica saiu quando o governo federal propôs o programa CRAC, que é possível vencer, e estabeleceu critérios de financiamento, não sei se for financiamento, como eles chamam, de comunidades terapêuticas, a partir de projetos que eram apresentados por prefeituras, pelos municípios. Alguns estados fizeram isso, o estado de São Paulo também o fez e criou o programa Recomeço. Por várias vezes, representantes da COED estiveram no Conselho explicando, esclarecendo, orientando a lógica, né, do programa Recomeço. E ao final o Conselho entendeu que o programa Recomeço atende, assim, basicamente aqueles princípios que a gente colocou como diretrizes da nossa política, né?
Então, eu só queria, na complementação da fala tanto do Vinícius quanto do Alexandre, eu concordo. Eu participei desde o seu Sebastião dos Santos lá em Campinas, que sou de lá, né, que é um dos grandes precursores lutadores do SUS, né, desse movimento. Eu entendo que o SUS, ele apontou para um modelo talvez ideal de atenção, de cuidado da saúde, mas ele pecou no financiamento. Na verdade, o modelo está muito bem estruturado, mas faltou a gestão do financiamento. Isso é uma realidade. Eu acho que a gente tem que continuar nessa luta de ampliar o mecanismo de garantia do financiamento do SUS. Agora, por outro lado, nós temos deformidades do Estado brasileiro que não aconteceram agora. Elas vêm desde que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né? Cujo Estado, ao longo desse tempo, historicamente, não tem conseguido dar resposta, atender a todas as demandas e necessidades da sociedade. E a sociedade acabou, muitas vezes, se organizando, buscando alternativas para atender as suas demandas. A assistência social surgiu dentro muito dessa lógica, não foi? As casas, Santas Casas de Misericórdia e tal, também na área de saúde, obviamente. Mas, então, quer dizer o seguinte, hoje nós temos uma realidade constituída por um modelo de Estado que é uma mistura, na minha opinião, de Estado liberal, neoliberal, socialista, é uma loucura, nós temos de tudo um pouco. Né? E isso, obviamente, acaba trazendo entre nós aqui divergências até de concepção de Estado, de modelo de Estado, de diferenças ideológicas, é normal. Isso é muito rico, a gente tem que discutir para tentar aprimorar a realidade que a gente vive. Diante dessa realidade, nós temos, então, as comunidades terapêuticas também inseridas dentro do RAPS, né, como aquela unidade de acolhimento transitório em caráter residencial, e aí eu quero concordar com o Alexandre, que assim, se ela quiser fazer parte da rede, se ela quiser se habilitar para receber financiamento, que ela tem que observar essa lógica da política pública. E ela tem que se subordinar a essas questões. Eu acho que para mim isso é função fundamental. Vai participar aquelas que querem fazer a coisa direito com esse espírito público. Uma das diretrizes do programa Recomeço é que a organização, para poder se habilitar, se credenciar, tem que ser organização não governamental, privada, mas sem fins lucrativos. Um dos requisitos para as comunidades terapêuticas é assim, nenhum diretor pode receber um centavo a título de remuneração proveniente da atividade da comunidade. Né? Então, ela acaba assumindo também, enquanto organização não governamental, um espírito público. Que é que a constituição dessas comunidades são feitas por assembleias. Ninguém é dono de comunidade terapêutica. Você tem um presidente, uma diretoria e um conjunto de associados, como várias organizações. Então, nessa linha, eu acho que se ela cumprir o que diz a Resolução 029, os requisitos colocados no edital, e ela acaba, na minha concepção, agora eu vou falar na minha, porque isso aí eu nunca debati no Conselho, na minha concepção, conferindo um pouco esse aspecto de assim, utilidade pública, vamos falar. Por último, para finalizar, que o tempo já esgotou, eu queria dizer o seguinte: nós temos uma realidade de uma demanda por serviços nessa área crescente. Pessoas em sofrimento, famílias em sofrimento. Nós queremos que essas pessoas tenham o melhor cuidado e a melhor atenção. Nenhum modelo sozinho consegue dar conta de atender a todas as realidades. E nem todo mundo é para... A comunidade terapêutica, a partir de agosto de 2015, ela tem um novo marco regulatório. E esse novo marco regulatório, não sei se vocês conhecem, já tiveram a oportunidade de ler, ele incorpora ou detalha muito do que foi dito pelo Alexandre e também por vocês. Essas coisas, primeiro assim, ele é complementar porque não é serviço de saúde. E também não é de assistência. Então estava numa lacuna, por isso o CONAD, o Conselho Nacional, resolveu, dentro do Sistema Nacional de Política sobre Drogas, colocar mais exigências de transparência, inclusive com a criação do plano de acolhimento singular que cada comunidade é obrigada a ter. Então, eu acho que estamos caminhando para aprimorar as coisas. Eu acho que é com esse espírito que o Conselho Estadual de Política Pública tem tratado esse tema. Eu tenho certeza que o CONDEP vai nos atender também. Obrigado, parabéns.
Primeiro, eu quero pedir desculpa pelo meu atraso, mas eu estava programado para chegar aqui às 14 horas, mas eu prometo que vinha a 70 por hora, não passei mais que isso, viu? Mas mesmo assim eu cheguei atrasado. Bom, agora, dando continuidade à audiência pública, e é ruim a gente pegar as coisas no meio, né? É ruim não, é horrível, mas vamos lá. Eu quero convidar o Alexandre e o Vinícius para vir para a mesa, porque nós vamos abrir a palavra agora, vamos abrir para o debate, para o público, e não nos esquecendo que as inscrições, quem quiser fazer pergunta, fazer inscrição, é aqui com a Evelyn ou... Não, com a Evelyn, isso, só com a Evelyn, tá bom? Mas antes da gente abrir a palavra, só quero garantir também a palavra aos membros do CONDEP. E aí está aqui o doutor Valério, que é representante do CONDEP no Ministério Público, também a Defensoria Pública, o Matias, e o CRP, o Edgar Rodrigues. Então, esses três, então gostaria de passar a palavra primeiramente para esses três. Doutor Valério, fala por fim. Matias, depois do Matias, o Edgar Rodrigues, representando o CRP. 10 minutos, tá bom ou você? Tá bom? Tá ótimo? Tá, então 10 minutos pro Matias e 10 minutos para Edgar, e depois a gente abre o microfone para a plateia. Boa tarde a todos e a todas. Como foi falado, eu sou o Matias, eu estou aqui representando a Defensoria. A gente fez fala na primeira audiência dele sobre as comunidades terapêuticas, então eu não vou retomar o que eu falei. Eu estou aqui na função de debatedor, então eu vou trazer alguns questionamentos, algumas perguntas e dúvidas que eu fiquei a partir da exposição do pessoal. Mas antes disso, eu gostaria só de dizer que o Núcleo de Direitos Humanos, que é essa entidade dentro da Defensoria a qual eu faço parte, tem desenvolvido um trabalho de fiscalização de comunidades terapêuticas. Então eu queria divulgar esse trabalho para a rede, para que a gente possa colher denúncias. A gente trabalha em cima de denúncias, e essas denúncias são muito importantes para a gente fazer essa escala, fazer as visitas e tal. E é um pouco a partir dessa experiência de fiscalização que vem as minhas perguntas, né? Eu acho que tem uma questão aqui importante que todos os palestrantes trouxeram, referente ao financiamento público de comunidades terapêuticas. Só que nas nossas fiscalizações, as comunidades terapêuticas mais problemáticas são aquelas que não têm financiamento público. São as de financiamento eminentemente privado, quer dizer, aquela que o cara tem um site na internet, ele anuncia o serviço, as famílias desesperadas ligam e pagam, às vezes pagam um bom dinheiro. Como fiscalizar essas? Ou seja, eu acho que o Vinícius e também o Alexandre deram alguma luz, mas eu queria que eles falassem um pouco mais sobre isso, quando vocês disseram que, ainda que sejam privados, ainda que tenham financiamento privado, devem seguir princípios e normas públicas, porque eminentemente realizam uma função pública. Né? Mas aí vem esse desafio, né, da fiscalização, enfim. Queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, porque a gente, antes de ir numa comunidade, por exemplo, a gente costuma entrar na internet, fazer uma pesquisa sobre essa comunidade. E é corriqueiro a gente achar divulgação na internet de serviços que são eminentemente ilegais, como, por exemplo, a prática de resgate. Né, que chama-se resgate, mas no fundo é um sequestro, né, porque o sujeito vai lá, ele é aprisionado sem laudo médico, né, então assim, compulsório e tal. E aí a gente sabe que muitas vezes as comunidades terapêuticas que recebem financiamento público tentam, ou pelo menos em sua maioria, trabalham dentro da lógica da voluntariedade. Acho que a gente pode encontrar algumas exceções, mas em regra tem sido assim. Mas as privadas não. As privadas trabalham ainda na lógica involuntária, da internação compulsória. E aí acho que até um desafio, né, para as comunidades terapêuticas que querem, digamos assim, se adequar ou trabalhar de maneira mais ética, o que fazer com essas que não trabalham assim, né? Porque acho que a gente está discutindo aqui duas coisas. Tem uma coisa que é o financiamento, e se a gente vai investir na regulamentação e criação de normas para que essas entidades trabalhem de maneira
ética ou dentro dos princípios de direitos humanos. Outra coisa, que acho que é tema das outras audiências, talvez, a gente falou bastante disso na primeira, pelo menos, é se a gente concorda com o modelo de comunidades terapêuticas ou não. Acho que essa é uma questão, né? Porque na medida em que a gente formaliza, regulamenta, começa a ter serviço público, então a gente implicitamente vai concordando com o modelo. E eu acho que é sobre isso um pouco que eu vou fazer essas perguntas para Cassiana. No programa Recomeço, né? Eu trabalho lá no Católico, de vez em quando, eu faço plantão lá dentro, né? Esse puxadinho jurídico lá, né? Porque o nome é pomposo, mas não é nada além disso, assim, né? Pelo menos a Defensoria trabalha para esvaziar aquele espaço. Eu acho que é bem importante que isso fique claro. A gente participa do Cratório, desse anexo judiciário, com o intuito de torná-lo o mais desnecessário possível a médio ou longo prazo, se for preciso, né? A ideia de nascimento do anexo veio muito associada à necessidade de internação compulsória. Então, houve uma avalanche de pedidos de internação compulsória. A Defensoria ficou numa espécie de dúvida se participava desse processo, tentava fazer um questionamento dele por dentro, ou se afastava dele e fazia um questionamento por fora. Enfim, uma decisão, né, teve que ser tomada, a gente decidiu entrar, participar e fazer essa defesa dentro dos processos judiciais que começaram a acontecer. Essa história eu contei um pouquinho, inclusive, na primeira audiência. A gente avalia que foi bem sucedido isso, porque hoje não existem mais, ou pelo menos são um número muito pequeno de processos de internação compulsória correndo nesse anexo judiciário, graças muito à intervenção da Defensoria e do Ministério Público também. Então, Cassiana, você comentou que o programa Recomeço avalia que as comunidades terapêuticas estariam dentro do eixo tratamento e reinserção, né? Como é que vocês avaliam que pode ser feita a reinserção se a comunidade trabalha justamente com essa ideia de retirada da pessoa do seu ambiente comunitário, enfim, né? Como é que isso é possível, né? Trabalhar com a reinserção fora da comunidade. Outra pergunta é a respeito de redução de danos. Está prevista ações de redução de danos dentro do Recomeço? Eu não ouvi na sua fala, e se não está previsto, por que não? Por que essa prioridade para... Eu sei que você não fala mais internação, mas acho que em muitos casos ainda é, quer dizer, ou pelo menos por que essa prioridade para o acolhimento em comunidades terapêuticas? Então, assim, e outra pergunta é como fiscalizam esses recursos que vão para as comunidades terapêuticas, né? Eu vejo que, ainda assim, como eu falei, né, ainda que as comunidades terapêuticas que têm financiamento público, elas nitidamente têm uma qualidade muito superior às que não têm, a gente já pegou casos de comunidades que são fiscalizadas, que recebem financiamento público e que têm ações de violação de direitos. Então, como é que isso poderia ser sanado, né? Enfim, acho que eu não vou me alongar, né? A ideia era ficar nos 10 minutos, então acho que só lançar essas questões para o debate mesmo. Obrigado. Tá. Isso. Na verdade, a Evelyn está me perguntando o que é melhor responder em bloco, né? Sem prejuízo de detalhe nas respostas também. Às vezes, responder 3, responde 1 e ele respondeu as 3. Mas, para anotar aí todas as perguntas. Tem 7 pessoas inscritas. O doutor Valério, o CRP, na verdade, ele abriu mão da fala, é isso? Está pensando? Ah, entendi. Prefere ouvir? Tá, então vamos só combinar assim, doutor Valério. Para o próprio Ministério Público não ficar sem fala, a gente acorda que o senhor faz o encerramento quanto ao Ministério Público? No final. Isso, no final o senhor faz o fechamento, ok? Então tem 7 pessoas inscritas, então já tem essas 2 perguntas da própria Defensoria Pública, do Matias. Nós vamos chamar mais 3 pessoas e aí Posso responder essas? Você quer responder essas aí? A gente faz um bloco de algumas perguntas e depois eu... Pode ser, então. Tá bom. Sabe como é que é grávida, gente? Como ainda nós estamos com um pouco de tempo, né?
vai dar a audiência pública até 18, então você responde essas duas e depois a gente faz mais um bloco de 3. Tá bom? Então, vou tentar responder aqui, para a gente, sem prejuízo do tempo de debate depois. Em relação à reinserção nas comunidades terapêuticas, né? A gente entende que a comunidade terapêutica ela tem que ter uma rede também e se comunicar com essa rede. É lógico que estamos falando de um equipamento que, em geral, está mais isolado, está fisicamente mais distante, né? E dentro de cada organização, eles possuem uma metodologia de trabalho, né? Que a gente procura respeitar, logicamente dentro daqueles parâmetros mínimos, né? Que consideramos um bom trabalho. Então, por exemplo, o tempo de permanência na comunidade terapêutica, né? No recomeço é previsto o financiamento de uma vaga, uma pessoa por até 6 meses, né? Existe a possibilidade de se renovar isso por mais 6 meses, mas são casos de exceção. Isso a gente passa por relatórios, análises, não é algo que corriqueiramente acontece, né? O processo é de 6 meses. Agora, quanto tempo de fato essa pessoa precisa ou vai ficar, é o plano singular de atendimento que vai definir, né? E aí, dentro disso, a gente prevê que ela, na metodologia da organização, vai ter um período que ela vai executar atividades mais internamente, vai estar mais próximo, mas em algum momento ela tem que começar a ser preparada para o processo de saída. Então, em algum momento, ela tem que começar a frequentar outros espaços dentro da rede local, né? Seja o serviço de saúde mental, seja ela vai fazer um curso em um outro lugar, ali próximo da comunidade, ela vai, às vezes, frequentar uma prática religiosa, né? Que nem sempre a comunidade terapêutica, ela oferece um atendimento de espiritualidade, às vezes ligado a uma religião específica, mas não necessariamente aquele indivíduo que está lá, né? Então, às vezes, pode ter que ter uma missa dentro da comunidade, não necessariamente ele vai participar da missa, porque ele não necessariamente é católico. Então, ele, em algum momento, ele pode frequentar. Aí é laico. Mas a gente não vê impedimento de ocorrer uma missa dentro da comunidade terapêutica. O que não pode é a pessoa ser obrigada ou coagida a participar, né? Aquela pessoa, a atividade de espiritualidade, a gente tem comunidades que oferecem várias religiões, várias práticas religiosas dentro da comunidade, às vezes. A pessoa participa conforme a vontade dela, né? Mas em algum momento, quando ela começa a se preparar por esse processo de saída, então ela pode vir a frequentar uma prática religiosa fora, né? Ela pode vir a frequentar, às vezes, um grupo de NA, de AA fora, né? Então esse momento da rede local é uma exigência que a gente também faz com as comunidades terapêuticas. Quem é a sua rede? Quem são os seus parceiros, né? Então, às vezes, a gente tem até locais que trabalham, às vezes, só está até num trabalho externo, né? Mas ainda está na comunidade terapêutica, no final do processo dela, né? Então, a gente busca a reinserção nesse sentido, que ela comece, em algum momento do processo singular dela, ela comece a se relacionar com os equipamentos da região. Tá? Em relação a atividades de redução de danos, a gente não tem um eixo estruturado, né? Eu vou tomar um pouquinho de cuidado nessa fala minha, de novo, porque eu não sou da área da saúde, né? Então, essa classificação de que é ou que não é redução de danos, eu não consigo também ser exata. Mas o que nós temos de atividades que se aproximam mais dessa lógica da redução de danos é os atendimentos que ocorrem na Rua Recomeço, na ação que a gente chama de Rua Recomeço, que é o atendimento que ocorre propriamente ali na Cracolândia, na região da Luz. Então, nós temos, ali tem tendas de atendimento e tem também um equipamento, que é o equipamento Helvetia, é um prédio que fica na Rua Helvetia. Ele vem sendo reformado, vão ser implantados outros serviços, mas hoje nós temos um serviço lá de espaço de convivência. Então, serviços de higiene pessoal, de fazer a barba, cabelo e oficinas também, né? Oficinas de percussão, de artes, né? E existem algumas oficinas que ocorrem na rua, também nesse atendimento de rua.
né, que são as tendas, né? Então a gente tem a abordagem. Não, existem serviços tanto do Estado quanto do município ali na região da Cracolândia. Tá? Existe o serviço de abordagem do Estado, ali na região da Cracolândia, e o próprio Cratório tem alguns atendimentos ali que ocorrem, e dentro desse prédio da Helvétia também existem essas oficinas que é um atendimento do Estado. Né? Ali na região existem muitas organizações trabalhando, não só Estado e município, né? Nós, a COED, participa de várias, de algumas instâncias que trabalham ali aquela região, né? Que é uma área complexa e tem muitas pessoas atuando, né? Não só o Estado e o município, também tem organizações privadas, tem algumas religiosas que fazem trabalho ali, tá? Mas nós temos a equipe do Estado, tanto na atividade de rua quanto dentro do prédio Helvétia. Em relação à fiscalização das comunidades terapêuticas, a gente tem a parceria com a FEBRAT, que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, até estão aqui presentes, que a gente tem um convênio com eles, né, para nos auxiliar nesse processo de fiscalização, de gestão. Então, existem, nós, COED, também as nossas regionais, fazemos visitas, fazemos acompanhamento, mas a FEBRAT consegue fazer isso, foi conveniada para fazer isso de forma mais presente, né? Então, visitas mais frequentes, né? E qualquer caso, né, que a gente que chegue para a gente de problemas no serviço, a FEBRAT é acionada, né, dependendo do caso, acionamos também outras redes, né, mas e essa orientação e a fiscalização do recurso, né, onde está sendo gasto, o atendimento mesmo, né, até desde as questões práticas que a gente como gasto de dinheiro público precisa atender quantas pessoas, quantas vagas no mês, né? A gente paga por diária, então esse controle também a gente faz, né? A pessoa saiu como, né? Chegar a gente sabe como chega porque a gente que encaminha, mas o controle das saídas, né? Desde o que está faltando, o que tem na dispensa, né? O que foi comprado de comida com esses recursos, a gente faz principalmente essa verificação e essas visitas. Bom, só uma consulta. O Alexandre e o Vinícius, como a própria provocação da Defensoria Pública falou de fiscalização, essas coisas todas, vocês querem também responder? O Conselho Estadual tem papel fundamental, né? Não só no processo de organização da liberação da política, mas também competência de fiscalizar. Ok? Se está na pauta, se está na agenda, né? Na pergunta, né, em relação à fiscalização das entidades que não recebem financiamento público, queria fazer algumas considerações. Queria desvincular a questão do financiamento da questão da implicação da entidade com uma política pública. No sentido de que, ainda que não recebam um centavo de financiamento público, eu comentei no campo da assistência, na assistência não cabe nenhum serviço que não seja gratuito, mesmo que privado. Mas na saúde cabem serviços que não são gratuitos no âmbito privado. Mas mesmo que não receba um centavo de recurso público, atua num campo que é público, ainda que não seja estatal. Público no sentido que é um campo de garantia de direitos. Então, na defesa de que, ainda que não recebam recurso público, devem operar a partir de critérios públicos, na lógica de uma política pública, com controle social. Então, da importância desses mecanismos, né? E acho a atuação dos conselhos de políticas públicas fundamental também nesse sentido. Até complementar daí as considerações do presidente do CONDEP, eu fiquei pensando se na minha fala eu deixei entender algo diferente disso. Acho fundamental, inclusive, essa importância de espaços como essa audiência, como espaço de controle social, né, em relação à execução. Mas até fiquei pensando assim, como é que a gente consegue efetivar esse controle na medida em que a recomendação não seja apenas recomendação, mas que ela tenha a efetividade do controle. Então pensar que esses espaços participativos, eles de fato tenham um caráter deliberativo que se sobreponha a interesses